Uma coisa que me chamou a atenção no livro, João Roberto, eu ainda não o li inteiro, mas eu estou lendo. Uma coisa que me chamou é que você colocou vários trechos de músicas, né, em cada início de capítulo. Como é que você selecionou essas músicas? Pois é, essas são as músicas que não só músicas, como poemas, né? Tem uns poemas muito interessantes. Os poemas eu peguei basicamente do Alex Polari, que era um guerrilheiro, e tem uma obra lindíssima dele, e eu chamo Inventário das Cicatrizes, em que ele fez várias das poesias preso, e dedicado aos mortos. Então ia morrendo os companheiros, ele ia fazendo. A Aurora, que foi morta com um torniquete na cabeça de metal, ele fez uma poesia muito linda para ela. Então esse foi um achado fantástico para brilhantar o livro. E as outras eram as músicas recorrentes da época, né? Porque eu conto isso no livro, a ditadura fechou os canais de participação. Então tinha que se mascarar, o Chico mascarava, as letras deles eram todas subjetivas. E músicas que marcaram a minha infância e juventude, porque eu vivi nessa treva, mas eu ouvi essas músicas. E quando eu me politizei e fui fazer a faculdade lá na USP, de História, a faculdade de Jornalismo, essas músicas estavam aí, eram as músicas que a gente usava para abrir o processo. Eu entrei na faculdade em plena ditadura, em 79. E a gente cantava essas músicas nas passeatas, né? Então eram as músicas que nortearam a abertura. Vamos citar algumas? Eu dava aula, a primeira coisa que eu fazia era colocar na lousa o Apesar de Você, do Chico, que virou um hino, né? A música do o advogado lá... O próprio Cálice também, né? O Cálice também. Aquela Caminhando e Cantando, do Geraldo Vandré, que ele chama Porque Não Falei das Flores. E muitas outras, o Ivan Lins fez muita música bonita, o João Bosco. Então eu tive cuidado de colocar, além de poesias, todas essas músicas. Você está até prestando um serviço para essa juventude também, né? É a minha obrigação, minha função. Né? Mostrando aí um pouquinho do lado musical também, da cultura, né? E do que ela representou naquela época. Deixar de novo claro, esse livro não é a história só a vida do Pedro Lobo. Ele conta o processo de censura, ele conta todas as peças que foram censuradas. É toda uma contextualização. Ele é o período. Você quer conhecer o período do Jânio Quadros, da posse do Jânio, até o período quando Sarney assume, todos os atos importantes estão aqui, o AI-5. João Roberto, como é que os jovens têm recebido esse livro? Pela linguagem o pessoal adora, porque fala, um capítulo curto, parágrafos curtíssimos. Uma amiga minha falou, eu consegui ler em 3 dias. Como é que um livro de 600 páginas eu li em 3 dias? É absurdo, eu não conseguia parar de ler. Então, se o livro tem uma espécie aí de aerofólio, né, que te prende na pista, né, eu acho que eu cumpri uma parte da função que eu me propus, que era escrever um livro para a juventude, contando uma coisa que essa juventude não viveu, com a linguagem da juventude. Até a esquerda torceu um pouco o nariz, porque eu brinco um pouco com um monte de coisa no livro. João Roberto, o nosso tempo está estourando, mas tem mais uma pergunta de um ouvinte. Eu acabei de receber aqui pelo MSN, ele não se identificou, a ligação caiu, não deu tempo de pegar o nome dele. Mas ele pergunta o seguinte, o que tem a ver o livro Pedro e os Lobos com a novela que está sendo exibida no SBT, Amor e Revolução? Tudo, né? Tudo a ver. A única diferença é que a novela é uma obra de ficção e esse livro é um livro de história. Então, algumas coisas que estão sendo mostradas na novela e a abordagem que ele faz, a histórica dos fatos, não condiz muito com a realidade. Tem negro sendo torturado, tem organização guerrilheira de 64, isso não existiu. Então, acho que o livro serve para quem está assistindo a novela para ver um pouquinho o que não era. Até porque a novela é uma obra de ficção e o livro não. Agora, eu acho que ele complementa, né? Eu acho que quem assiste a novela, ou quem se interessou pelo tema da novela, lendo o livro vai tirar todas as dúvidas em relação ao que é ficção e ao que não é ficção. Aí vai ficar ciente de que isso aqui é verdade e aquilo é ficção, embora se complementem. João Roberto, hoje vai ser o lançamento aqui em Araçatuba? O lançamento é hoje, às 8 horas, no Teatro Paulo Alcide Jorge. 8 horas da noite, no Paulo Alcide Jorge. Paulo Alcide Jorge. Eu vou estar lá autografando o livro e contando a história do Brasil, até dando uma pincelada, a gente não vai ter muito tempo, da história do Brasil, da posse de Jânio Quadros, o problema com o João Goulart, o AI-5, tudo a partir sempre da ótica da guerrilha. Que aí torna a coisa mais violenta, mais bala, mais tiro, que é o legal aí da coisa.
João, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade Aberta. Sucesso para você, parabéns pelo trabalho. Eu vou repetir o site, é www.pedroeoslobos.com. Quem quiser mais informações sobre o livro e até adquiri-lo. E lembrando que você, ouvinte da Rádio Cultura, o espectador do canal 21 e também leitor da Folha da Região, enfim, você quiser ganhar o livro, daqui a pouquinho é só acessar o site folhadarregião.com.br, que lá vai ter informações de como você vai poder participar de um sorteio. E amanhã a gente divulga aqui o vencedor, o ganhador do livro. Tomara. João Roberto, de novo, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Obrigado.